O xerife pousou a caneca lentamente sobre a mesa, o sorriso sumindo aos poucos. O bar inteiro silenciou. Clara estava parada na porta, o chapéu cobrindo parte do rosto, a poeira ainda fresca nas botas. O sol da manhã entrava por trás dela, fazendo parecer que uma sombra viva havia invadido o lugar. "Cuidado com as palavras, moça", disse ele, a voz calma, mas os olhos frios. "Aqui no Oeste, mentira é coisa que se paga caro." Clara deu um passo à frente. "Então pague o que deve, xerife. Eu estive na mina. Encontrei o homem que você mandou matar Elias. Ele confessou. Antes de morrer." O copo nas mãos do xerife tremia, mas ele tentou disfarçar. "Que história bonita. Uma pena que ninguém vai acreditar nela. Você é só uma moça que perdeu a cabeça por um criminoso." "Elias não era criminoso", respondeu Clara firme. "E você sabe disso." O bar inteiro respirava em silêncio. Um homem no canto encostou a mão no revólver, curioso para ver no que aquilo ia dar. O xerife se levantou devagar, o cinto tilintando, o olhar afiado como faca. "Sabe o que eu vejo?" "Clara?" perguntou ele, descendo os degraus da varanda até o chão batido. "Uma mulher fraca, que não entende que nesse mundo quem manda é quem atira primeiro." "Então atire", ela disse abrindo os braços. "Mas vai ter que me olhar nos olhos antes." O xerife hesitou. Pela primeira vez pareceu ver não uma mulher, mas um fantasma de tudo que ele destruiu. "Você acha que vai limpar o nome dele com uma bala?" "Não, xerife." Clara respirou fundo. "Mas talvez eu limpe o meu." A praça se encheu de gente outra vez, como no dia da execução. As pessoas dizem que alguns homens nascem com coração fechado e que o deserto é o único lugar capaz de entendê-los. Jesse Cole era um desses homens. Um cowboy de olhar duro e alma ferida, conhecido em todo o território por não se apegar a nada, nem a gente, nem a lugar, nem a promessa. Vivia cavalgando entre o pó e o silêncio, trocando tiros e solidão por dinheiro. E mesmo assim, quem cruzava o caminho dele jurava que havia algo nos olhos daquele homem. Algo quebrado, algo que ele jamais deixava ninguém consertar. Até o dia em que ela apareceu. A manhã estava fria quando Jesse chegou à pequena cidade de Hollow Creek. Ele só queria trocar o cavalo cansado por outro e seguir viagem. Mas o destino não costuma pedir permissão. Na frente do armazém, uma mulher tentava levantar uma carroça tombada. O vestido estava sujo de barro, o cabelo preso de qualquer jeito, e ainda assim havia nela uma força que o fez parar. "Vai quebrar o braço desse jeito?" disse ele, encostando no poste e observando. "E você vai ficar olhando?" Ela respondeu, sem erguer o rosto. Jesse soltou um meio sorriso e caminhou até ela. "Eu não costumo ajudar estranhos. Então continue sendo quem é", retrucou ela, tentando de novo. Aquilo o desarmou mais do que qualquer tiro poderia. Ele suspirou, colocou as mãos sob a carroça e, com um impulso, a ergueu no lugar. "Aí está." "Obrigada. Acho", disse ela, limpando as mãos na saia. "Sou Clara. Clara Hart." "Jesse. E o resto?" "Que resto?" "O resto do nome. Todo homem tem dois", disse ela. "O que usa e o que esconde." Ele a olhou por um longo instante e, pela primeira vez em anos, não teve resposta. Nos dias seguintes, Jesse tentou ir embora 2 vezes. Mas sempre acontecia alguma coisa. Um pneu quebrado, uma chuva inesperada, ou talvez algo que ele mesmo inventava para ficar. Clara trabalhava na pensão da cidade, cuidando dos viajantes, servindo café e tentando consertar o que o mundo quebrava. Às vezes à noite, quando a cidade dormia, ela sentava na varanda e tocava uma canção no violão. Jesse ouvia de longe, sentado no beco, fumando um cigarro que nunca terminava. Aquela melodia o perseguia como um fantasma. Um dia, ela o encontrou ali, quieto. "Por que me observa sempre, Jesse?" "Não é você que eu observo, é a música." "E o que ela tem?" "Ela me lembra que eu ainda existo." Clara sorriu de leve, como quem entende sem precisar de palavras.
A partir daquela noite, ele começou a se aproximar. Às vezes ficava na varanda com ela, ouvindo. Outras vezes só olhava o céu, tentando entender por que o peito dele doía sem ferida nenhuma. Mas Jesse carregava um passado que ninguém conhecia. 3 anos antes, ele havia perdido a única pessoa que tentou amar, uma mulher chamada Ruth, morta em um incêndio causado por uma emboscada que ele mesmo planejou. Desde então, jurou nunca mais sentir nada. Amor para ele era fraqueza. Só que Clara o fazia esquecer disso, até o dia em que o passado voltou para cobrar. Na tarde em que tudo mudou, um grupo de cavaleiros entrou em Hollow Creek. Homens de chapéu preto, cicatrizes e olhos famintos. Jesse reconheceu um deles. Travis, seu antigo parceiro. Achei que você estivesse morto, disse Travis cuspindo no chão. E eu achei que o inferno tinha te engolido, respondeu Jesse. Os dois se encararam, e o silêncio entre eles pesou como o ferro de um revólver. O ouro que você roubou de mim, disse Travis, ainda está comigo. E agora você vai pagar com a mulher. Clara apareceu na porta sem entender. Jesse ficou imóvel. Pela primeira vez, medo passou pelo olhar dele. Não medo da morte, medo de perder o que nunca soube que tinha. O vento soprava forte naquela noite, arrastando o som dos cascos e das vozes que vinham do salão. Jesse sabia que Travis não tinha vindo só para conversar. Homens como ele não cruzavam meio território por palavras. Clara, assustada, tentou entender o que estava acontecendo. Jesse a empurrou suavemente para dentro da pensão. Fique lá dentro e não saia, disse em voz baixa. Jesse, quem são eles? Velhos fantasmas, respondeu, antes de fechar a porta. Do lado de fora, o ar cheirava a pólvora e lembranças ruins. Ele caminhou até o meio da rua, onde Travis o esperava com aquele sorriso torto de quem já perdeu a alma há muito tempo. Então é isso, cowboy, disse Travis. Achei que o homem sem coração tivesse finalmente encontrado um. Jesse segurou o cinto do revólver, mas não desenhou. Não vim procurar guerra. E eu também não vim em paz, respondeu o outro sacando a arma. O primeiro tiro ecoou como trovão. O segundo, como um grito de despedida. Jesse se jogou atrás de um barril, sentindo a bala raspar o ombro. Sangue quente escorreu pelo braço. Mas ele continuou firme. Os moradores se esconderam, as luzes das janelas se apagaram, e Hollow Creek virou um campo de batalha. Travis gritava o nome dele, zombando. Onde está a coragem, Jesse? Aquele mesmo que me traiu? Eu não te traí, Travis. Eu só deixei de ser o homem que você queria que eu fosse. E o que é agora? Um homem tentando não matar de novo. Nesse momento, Clara apareceu na sacada da pensão, com o rosto pálido de medo. Jesse! Gritou ela. Ele levantou a cabeça por reflexo. E foi o suficiente. Uma bala atingiu o chão perto dos pés dele. O som do estilhaço atingindo a madeira fez Clara gritar e correr escada abaixo. Jesse se levantou, girou e, com um único disparo, acertou o braço de Travis, derrubando-o no chão. Silêncio. Só o som do vento e o galope distante dos cavalos que fugiam. Jesse caminhou até o homem ferido, a arma ainda quente na mão. Travis olhou para ele e riu, cuspindo sangue. Você nunca muda, não é? Talvez eu tenha tentado, respondeu Jesse com o olhar pesado. Mas você me lembra por que não consigo. Clara chegou correndo, ajoelhando-se ao lado de Jesse. Você está ferido, disse ela, tentando conter o sangue no braço dele com um pano. Isso não é nada. Não diga isso. Você podia ter morrido. E talvez devesse. Não fale assim. Clara segurou o rosto dele entre as mãos. Você não é o homem que pensa ser. Não? Não. O homem que vi levantar uma carroça por uma estranha. O homem que ficou para proteger uma cidade que nem era dele. O homem que escuta música em silêncio. Esse é quem você é. Ele desviou o olhar, sem conseguir encarar o que sentia. Fazia tanto tempo que não ouvia alguém falar com aquele tipo de fé. Era como se Clara visse nele algo que nem ele próprio lembrava. Ela o ajudou a se levantar e o levou até o quarto da pensão.
A cada passo ele sentia o corpo enfraquecer, o sangue pingando no chão de madeira. No quarto, ela limpou o ferimento e o costurou, com as mãos trêmulas, mas firmes. O cheiro de álcool e sangue se misturava com o som da respiração pesada dele. Clara, você devia ir embora. Travis vai voltar. Não sem você, respondeu ela. Não há nada aqui para mim. Há sim. Há você. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Jesse dormiu em paz. O som da chuva batendo no telhado parecia apagar o peso dos anos de culpa. Quando acordou, Clara estava sentada na cadeira, adormecida, a cabeça apoiada nos braços cruzados. Ele a observou por longos minutos, e algo dentro dele se partiu em silêncio. Um homem que viveu metade da vida fugindo, agora queria ficar, mas o destino não costuma perdoar quem tenta recomeçar. Na manhã seguinte, o xerife de Hollow Creek bateu à porta. Jesse Cole? Sim. Você está preso. O sangue fugiu do rosto de Clara. Por quê? Perguntou ela. O xerife olhou para ela com pena. Ele é procurado em 3 condados. Assassinato, assalto e traição. Ordens do governo. Jesse não resistiu. Só olhou para Clara, calmo, e disse: Eu avisei que o passado sempre volta. O sol mal tinha nascido quando o som dos esporas ecoou nas ruas vazias de Hollow Creek. Jesse caminhava com as mãos amarradas, escoltado por 2 oficiais armados, enquanto Clara o seguia de longe, o rosto coberto por um véu. Cada passo dele parecia pesar uma vida inteira. No pequeno presídio da cidade, o xerife, um homem de voz grave e olhos cansados, o observava com uma mistura de respeito e tristeza. Nunca pensei que veria Jesse Cole acorrentado, disse enquanto assinava o relatório. Jesse apenas respondeu: Nunca pensei que alguém ainda se lembrasse de mim. O xerife suspirou. O governo quer um exemplo. Você atirou em um delegado federal anos atrás. Eles vão te levar para Black Ridge. E lá, ninguém volta. Clara se aproximou, a voz trêmula. Não pode haver um julgamento justo? Ele salvou a cidade. O xerife desviou o olhar. Às vezes, mocinha, a justiça chega depois da corda. Jesse se virou para ela. Está tudo bem, Clara. Já vivi mais do que devia. Não diga isso, respondeu ela, os olhos cheios de lágrimas. Você acha que Deus permitiria que alguém como você vivesse para me salvar, só para morrer de novo? Eu não sou homem de Deus, disse ele com um sorriso amargo. Mas se for para morrer lembrando do seu rosto, talvez valha a pena. Nos dias seguintes, Clara fez de tudo para provar a inocência dele. Foi até o xerife, falou com testemunhas e escreveu cartas, mas ninguém quis ouvi-la. Jesse se tornou o assunto do povo, o fora da lei que amou tarde demais. Uma noite antes da execução, ela conseguiu permissão para vê-lo. O presídio cheirava a ferro velho e chuva. A cela dele era fria, mas os olhos de Jesse estavam serenos. Achei que não viria, disse ele. Nunca deixei ninguém sozinho, Jesse, respondeu ela segurando as barras de ferro. Nem mesmo quando o mundo inteiro me manda ir embora. Ele sorriu. Você devia ter fugido. E deixar você morrer acreditando que nunca foi amado? Ela respirou fundo. Jesse, você acha que não merece amor, mas o que você fez... Por mim, por essa cidade. Isso é amor. Mesmo que não perceba, eu só fiz o que achei certo. É exatamente por isso que eu te amo. As palavras dela o atingiram como um tiro silencioso. Por um instante, o tempo parou. Jesse olhou para ela, a garganta seca, o coração acelerando como se quisesse fugir do peito. Não diga isso, Clara. Por quê? É a verdade. Porque quando eu morrer, vai te destruir. Você acha que eu já não estou destruída desde o dia em que te vi com as mãos manchadas de sangue e os olhos pedindo perdão? Eu te amei ali, Jesse. Não porque você é um herói, mas porque você é humano. Ele fechou os olhos, lutando contra algo que não sabia conter. Eu passei a vida fugindo das pessoas, achando que o amor era uma armadilha, mas agora percebo que é a única coisa que vale a pena enfrentar. Então lute por mim, ela sussurrou. Foge comigo. Esta noite, eu consigo ajuda. Não, Jesse, por favor. Não quero que viva fugindo também. Eu comecei essa história sozinho, e é assim que ela deve acabar.
Você não precisa morrer para provar que mudou. Às vezes, Clara, morrer é a única forma de deixar o passado para trás. Ela chorava em silêncio, as lágrimas caindo entre as barras. Jessie estendeu as mãos, tocando o rosto dela. Você me ensinou o que é paz. E eu não sabia o quanto precisava disso até agora. Se eu tivesse mais um dia, só um, queria passá-lo com você. Então viva. Um dia por mim. Talvez seja isso o que eu farei. Respondeu ele com um meio sorriso triste. Na manhã seguinte, Hollow Creek acordou sob um céu cinzento. O povo se reuniu perto do patíbulo, onde o vento balançava a corda do enforcamento. Clara estava lá, os olhos vermelhos, o corpo tremendo. Jessie subiu os degraus devagar, sem olhar para ninguém. O carrasco ajeitou a corda e o pregador começou a rezar. Quando perguntaram se ele tinha últimas palavras, Jessie olhou direto para Clara. Eu não sabia amar, até te conhecer. O silêncio foi absoluto. Clara gritou o nome dele quando a alavanca cedeu. Mas antes que a corda se esticasse, um disparo ecoou. O xerife tinha atirado no mecanismo, rompendo a trave. Jessie caiu no chão, atordoado, vivo. Gritos se espalharam, o povo correu. O xerife se aproximou. Vá, agora, antes que eu mude de ideia. Clara correu até ele, ajudando-o a levantar. Por quê? Perguntou Jessie. Porque todo homem merece um último amor. Respondeu o xerife, desviando o olhar. Eles fugiram a cavalo sob o som dos sinos da cidade. A poeira se ergueu atrás deles. O vento rasgando os rostos. O futuro incerto, mas real. Pela primeira vez, Jessie sorriu de verdade. Então é isso? Perguntou. É o começo, respondeu Clara, apertando a mão dele.